sou Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Neste call, nós vamos falar dos fundos Claritas Red, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional, Claritas Advisor e Claritas Total Return no mês de junho, bem como o fechamento do semestre, o posicionamento dos fundos hoje e nossa visão para os próximos meses. Bom, o mês de junho encerrou o segundo trimestre muito difícil para os mercados de risco como um todo. A gente teve no mês de junho as bolsas globais performando muito mal, a gente teve um cenário muito avesso a risco, principalmente por conta da alta da inflação e a consequente alta de taxa de juros globais, precificado ainda mais por conta de um risco de recessão global que tem ficado mais premente. Esse cenário de ambiente mais possível de uma recessão, não apenas nos Estados Unidos nos próximos trimestres, entrou no radar mais fortemente dos principais players globais e no nosso também, não mais se vai acontecer, mas quando irá acontecer. Nosso cenário ainda é uma recessão que possa acontecer, principalmente uma recessão técnica, que são 2 trimestres consecutivos, a partir do final desse ano, no começo do ano que vem, mas muitos agentes econômicos começaram a colocar na conta de que essa recessão poderia acontecer já nesse ano. O ambiente de inflação continua bastante desafiador nos principais blocos comerciais, tanto nos Estados Unidos, quanto a Europa, quanto a China, assim como nós temos aí um cenário de mais aperto monetário, de condições monetárias, por conta dos principais bancos centrais ao redor do mundo, que endureceram ainda mais os seus discursos em função justamente do ambiente inflacionário bastante pressionado. E mesmo com esse ambiente de recessão ficando um pouco mais premente, essa aposta de possível estagflação continua a fazer uma sombra no médio prazo. Esse ambiente é um ambiente claramente de aversão a risco e aconteceu. A gente teve as bolsas no mundo sofrendo, a gente teve as moedas sofrendo como um todo e as taxas de juros no mundo como um todo sofrendo também. A única notícia mais positiva foi uma reabertura da economia chinesa após alguns meses fechadas por conta da política de Covid-0. E essa reabertura da economia chinesa fez com que a única bolsa no mundo que tivesse uma performance satisfatória fosse justamente a bolsa da China no mês de junho. Porém, o segundo trimestre encerrou com uma queda das bolsas como um todo, de um fortalecimento do dólar, globalmente falando, e de uma forte abertura nas taxas de juros nominais e reais ao redor do mundo como um todo. Por outro lado, as commodities, ainda por conta de uma falta de investimento ao longo dos últimos anos, tiveram sim, por conta de um ambiente mais precificando uma recessão um pouco mais, tiveram uma queda nos seus preços, tanto nos preços do petróleo quanto nos preços de commodities metálicas e até algumas agrícolas, mas nós vemos que por conta de uma falta de investimento de capex ao longo dos últimos anos, essa queda é um pouco mais temporária, a gente não vê uma queda muito prolongada. Mas esse ambiente, sem dúvida nenhuma, é um ambiente bastante desafiador para países emergentes, para ativos de risco ao redor do mundo. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um cenário onde o nosso cenário não foi diferente. A gente teve uma bolsa de valores caindo mais de 11% nesse mês, voltando para um patamar de abaixo de 100 mil pontos. Depois deste ano, a bolsa chegar a bater quase 120 mil pontos, a gente teve a bolsa fechando o semestre abaixo de 100 mil pontos. A gente teve o real se desvalorizando mais de 10%, aí voltando a tocar patamares acima de 5,25, 5,30, depois de ter tocado ao longo desse primeiro semestre 4,58. E a gente teve as curvas de juros mais um mês sofrendo fortemente a abertura de prêmios das suas curvas. Tudo isso foi, em grande parte, não apenas um reflexo desse ambiente internacional mais avesso a risco, mas também um ambiente doméstico que teve, em função de uma tentativa do governo de tentar estimular alguns auxílios no combate da população à inflação. Esses auxílios vieram na figura de corte de impostos, principalmente nos setores que mais pesam no bolso da população de baixa renda, que é justamente em combustíveis e energia elétrica, que são considerados agora, por conta da PLP 18, coisas essenciais, né, serviços essenciais para a economia. Isso tudo fez com que o governo
cortasse impostos, forçasse colocando um teto no ICMS para os estados e municípios, que era quem teria espaço para fazer essa redução de impostos e, consequentemente, reduzir os preços finais aos consumidores, tanto de combustíveis quanto futuramente de energias. Isso tudo fez com que esse custo fiscal fosse compensado em grande parte por conta do governo federal. Então, esse pacote de bondades, de auxílios, neste curto prazo, colocado como os bens essenciais, eles foram vistos como uma leniência, de uma certa forma, um combate à inflação, que você tira a inflação nesse ano, mas você volta a incluir a volta desses impostos para o ano que vem. Então você tira a inflação nesse ano e você coloca um pouco mais de inflação no ano que vem. Com isso, a gente até reviu a nossa inflação esse ano, que estava por volta de 9% IPCA, para uma inflação muito próxima de 7%, mas a gente vê também que outras medidas um pouco mais populistas que a gente viu, como os benefícios sociais, que são vistos como temporários por parte deste governo atualmente, dificilmente elas serão retomadas no ano que vem, seja por conta de um período eleitoral que nós temos, aí os dois principais candidatos, tanto o governo atual quanto a oposição no nome do ex-presidente Lula, nós vemos como difícil desses gastos sociais agora não se tornarem permanentes, o que acaba deteriorando de sobremaneira o ambiente fiscal. E isso tudo, somado a um período eleitoral onde ainda não temos clareza com os dois principais candidatos, deixa o cenário esperado fiscal um pouco mais nebuloso. Dessa forma, os ativos de risco brasileiro adicionaram ainda mais prêmio em relação a esse cenário externo já mais adverso. Um ponto positivo que nós vimos foi o fato da atividade doméstica estar mais resiliente. Hoje a gente já fala num PIB de próximo a 2%, principalmente por conta desse impulso fiscal de curto prazo, mas continua sendo um impulso fiscal neste ano, mas o ano que vem continua bastante desafiador, justamente por conta dessa taxa de juros mais alta que a gente tem visto aí por parte do Banco Central ao longo desse primeiro semestre. O Banco Central acabou subindo a taxa de juros em mais 50 bases nessa última reunião, sinalizando aí que a taxa de juros deve chegar ao patamar de quase 14%, né, 13,75%, que é o nosso cenário base. Porém, um discurso bastante duro aí de combate à inflação, que continua bastante alta, aí 7% ainda é acima do centro da meta, mas é uma taxa de juros que deve ficar alta por bastante tempo. É o chamado high for long, que nós temos chamados na Claritas, acreditando que a gente só vai ver um corte de juros a partir do segundo semestre do ano que vem. Esse cenário, para a gente na Claritas, não foi favorável, em virtude da gente, no segundo semestre, continuar a apostar aí nesse pico da inflação, que começou a fazer agora no mês de junho. Começamos a ver a inflação 12 meses atingindo um certo patamar, e essa vontade do Banco Central de parar de subir os juros, porém, sem o espaço para fazer o corte, mais no segundo trimestre, como era a nossa aposta, e sim mais no segundo semestre, fez com que as curvas de juros no Brasil subissem mais fortemente, e nós temos aí, ao longo desse primeiro semestre, tivemos apostas aí, tanto em juros real, aplicado em juros real, quanto um pouco aplicado em juros nominal, que tem tirado o prêmio da gente ao longo deste ano. Continuamos a acreditar que a taxa de sacrifício do brasileiro e da atividade brasileira para o ano que vem já é suficientemente grande, então a gente acredita que o Banco Central deve encerrar o ciclo, estamos muito próximos de encerrar o ciclo aqui no Brasil, porém, na contramão do mundo, que continua a subir os juros. Então a gente continua com um viés mais tomador das curvas de juros globais, principalmente curva de juros americana, porém, com um viés dessa curva de juros americana impactar negativamente o prêmio de risco global, né? E aí, consequentemente, a gente é mais tomado na curva de juros internacional, mais aplicado no juros nacional. No mês passado, a gente teve um retorno positivo disso, principalmente desse book de juros, principalmente por conta da nossa posição tomada em juros internacional, que novamente foi um mês muito positivo para essa posição. Porém, a nossa posição nos books de moedas, a gente zerou as nossas posições compradas em real, né, no início do mês, ficamos mais comprados em dólar ao longo do mês, como um todo, mas o nosso book de moedas como um todo, a gente ficou comprado em dólar contra real, mas a gente ficou vendido em dólar contra países desenvolvidos, e o dólar foi forte globalmente como um todo. O nosso book de moedas foi ligeiramente negativo no mês passado, e aí o que mais nos prejudicou foi o book de bolsa, porque nós tivemos uma performance não satisfatória no mês passado no book de bolsas,
principalmente no setor ligado à mineração e o setor ligado a bancos. Mineração, evidentemente, por conta dessa precificação de umas commodities, principalmente minério de ferro mais baixo, por conta de um call de recessão pegando mais força, o que impacta diretamente aqui as commodities brasileiras, e a nossa Bolsa brasileira é muito mais focada em commodities, então a gente teve uma performance bastante não satisfatória na Bolsa brasileira. Continuamos com um viés mais direcional vendido nas bolsas globais, porém a nossa posição comprada aqui na Bolsa brasileira, ainda que bastante protegida e bastante diversificado o portfólio, acabou fazendo a gente sofrer e a gente ter um prejuízo no nosso book de Bolsa neste ano. Também a proximidade de um cenário eleitoral cada vez mais premente aqui no Brasil, aí com uma polarização entre os dois candidatos, ainda sem termos um cenário mais claro no ambiente fiscal para o ano que vem, ambiente de reformas, acaba fazendo com que o mercado continue a precificar um prêmio de risco bastante desafiador. Com isso, o nosso book de bolsa realmente foi mais negativo como um todo e foi o grande vilão no mês passado. E o nosso book, e no caso do fundo Claritas Total Return, que tem um book tocado a 4 mãos, onde o book long and short devolveu aí grande parte da sua performance, quase que na totalidade a sua performance no primeiro semestre, no mês de junho, justamente por conta das apostas aí mais ligadas nas commodities. E o nosso fundo Claritas Quantitativo também teve uma performance não satisfatória, acabou entregando 19 vezes no mês passado, mas ainda continuou com uma performance bastante satisfatória no ano como um todo. Com isso, os nossos fundos não tiveram um retorno muito satisfatório nesse mês de junho. O Claritas Red acabou rendendo no mês passado 30% do CDI, e aí na sua cota FIC, devolvendo a boa performance no ano. O fundo Master rende ainda 115% do CDI, mas o fundo FIC acabou rendendo por volta do CDI. O Claritas Institucional rendeu no mês passado 83% do CDI no seu fundo Master, rendendo 105% do CDI no ano no Master e um pouco abaixo disso no fundo FIC. O Claritas Total Return teve uma performance negativa em 1,5% no mês passado, rendendo 150% negativo do CDI. No ano ainda tem uma performance satisfatória de 130% do CDI no seu fundo Master e 112% do CDI no seu fundo FIC. E os nossos fundos de previdência, o Claritas Advisory, teve uma performance também menos satisfatória, rendeu 50% do CDI no mês passado e rende aí por volta de 90%, 85% do CDI no ano como um todo. E o Claritas Inflação também teve uma performance aí de 50% do seu benchmark e voltou a render colado do benchmark por volta de 100% do seu benchmark no ano como um todo, a 6,60% de retorno. 6,60% o benchmark, 6,45% o Claritas Inflação. Com o prejuízo aí no book de bolsa, principalmente no mês de junho, que no trimestre a gente teve bastante ganho de bolsa no primeiro trimestre do ano e a gente acabou devolvendo parte desses ganhos no segundo trimestre desse ano, principalmente no nosso book mais balanceado doméstico. Continuamos com um cenário bastante desafiador e protegido, com muitas estruturas aí de proteção na bolsa para baixo de 100 mil pontos, para baixo de 95 mil pontos ao longo dos próximos meses, protegendo a nossa carteira, uma carteira bastante balanceada. Continuamos a acreditar que a nossa Bolsa Brasileira está extremamente barata se a gente olhar bottom-up, né? Se a gente olhar setorialmente, a nossa Bolsa Brasileira está muito barata, porém ainda falta trigger, falta momentum para essas posições serem mais firmadas aqui no mercado brasileiro. Olhando o médio e longo prazo, a gente acredita bastante que essa bolsa deve ter uma valorização, mas a gente só vai ter essa valorização mais importante a partir do momento que a gente tiver um cenário eleitoral um pouco mais definido, principalmente um cenário para o ano que vem dos principais candidatos. Temos um cenário aí mais cauteloso, com posições mais equilibradas no nosso book de moedas, com posições até mais compradas em dólar contra real, com algumas estruturas aí que se beneficiam do real oscilando entre 5,20 e 5,45 nos próximos meses. Temos uma posição que continuamos a apostar em juros globais mais altos e juros aqui no Brasil estabilizando e voltando a trabalhar aí uma certa estabilidade e futuramente uma certa queda, não neste momento, e uma carteira de moedas aí mais equilibrada no book internacional. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área econômica e a área comercial, inteiramente à disposição de todos. Até o próximo call. Muito obrigado.